Boa noite! O tema do nosso trabalho é interferência do estresse no sistema imunológico. E o grupo é composto por Jean Carlos, Giovana Araújo, Jéssica Velar e Vitória Amaral. Determinadas situações provocam no nosso corpo respostas naturais e espontâneas, como o estresse, por exemplo, que pode ser desencadeado por diversos fatores externos, como também internos. Por exemplo, idade, fatores genéticos, metabólicos, anatômicos, fisiológicos, nutricionais, microbiológicos e ambientais. Com o avanço da ciência, foi possível identificar a íntima ligação entre os sentimentos e doenças, ou seja, entre os sistemas neurológico, imunológico e endócrino. Hans Selye, endocrinologista húngaro, doutor em medicina e química, foi o primeiro a conceituar o estresse. Incentivou posteriores pesquisas acerca de fatores estressores e as respostas fisiológicas em decorrência dela. O estresse é definido como um estado que antecede uma ameaça real ou não, visando restabelecer o equilíbrio do organismo através de respostas comportamentais e fisiologicamente complexas. As respostas ao estresse são mediadas pelo sistema nervoso autônomo, juntamente com o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, com ações complementares através de todo o organismo. A psiconeuroimunologia é um termo utilizado para definir a área da ciência que estuda a interação entre o sistema nervoso central e imunológico. Foi introduzido por Robert Eder em 1981. Atualmente, após estudos acerca do assunto, foi possível obter evidências das comunicações bidirecionais entre os sistemas neurológico, neuroendócrino, neurológico e imunológico. Desta maneira, foi possível demonstrar alterações da resposta imune através dessas conexões sob efeito de estressores físicos e psicossociais. O sistema nervoso autônomo possui resposta mais rápida após a exposição ao estressor, alterando o estado fisiológico através da inervação dos órgãos-alvos. É constituído pelas partes simpático e parasimpático. A inervação simpática, por exemplo, pode aumentar em segundos a frequência cardíaca e a pressão arterial, através da liberação de noradrenalina, primariamente nas terminações dos nervos simpático e adrenalina pela estimulação simpática das células da medula da glândula adrenal. Tal excitação desse sistema diminui rapidamente com o reflexo parasimpático, resultando em respostas de curta duração. O sistema nervoso autônomo é responsável por induzir a medula da glândula adrenal e secretar adrenalina e noradrenalina. Ao sofrer algum estímulo gerador de estresse, o organismo ativa o eixo HHA, levando à liberação hipotalâmica do hormônio, liberador de corticotropina, que percorre pelo sistema porta-hipotálamo-hipofisário até a hipófise anterior, onde irá induzir a secreção dos hormônios adrenocorticotrófico na corrente sanguínea, atingindo o córtex da medula adrenal, induzindo assim a secreção de glicocorticoides como cortisol e aldosterona. O hipotálamo, juntamente com o sistema simpático, o adrenomedular, são responsáveis por dar início à resposta ao estresse. E o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, ou sistema HPA,
faz regulação de cortisol liberado pela glândula adrenal em resposta ao estresse. O CRH é um mensageiro químico para a comunicação dos núcleos paraventriculares do hipotálamo e a hipófise anterior, que liberam o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico ou corticotrofina, na corrente sanguínea, comunicando a glândula adrenal localizada acima do rim, estimulando assim a liberação de cortisol, que contribui para a resposta fisiológica do corpo ao estresse. Situações que geram grande ansiedade é acompanhada por alterações neuroendócrinas e também cardiovasculares. As alterações de hormônios preparam o organismo para combater o estresse, porém, seu excesso no organismo pode levar à imunossupressão. O sistema nervoso autônomo possui fibras nervosas responsáveis pela inervação de órgãos linfóides, primários e secundários, onde estão liberados neurotransmissores capazes de alterar os próprios órgãos, como também a atividade das células imunes, que possuem receptores como monócitos, macrófagos e linfócitos. Alguns estudos apresentados na revisão de Pagliarone e Sforcin relatam sobre a redução de timócitos em célula B em linfonodos. Em contrapartida, outros estudos relatam a redução de células T e não demonstram não ocorrer mudanças no número das células B no baço. Diversos estudos demonstram a importância das citocinas nos processos relacionados ao estresse, visando o equilíbrio da homeostase do organismo. Porém, elas também são responsáveis pela mudança de comportamento, mal-estar e podem ser associadas a alguns estudos à depressão. Essas mudanças estão associadas às citocinas pró-inflamatórias, como interleucinas, IL-1, alfa ou beta, IL-6, interferons, IFNS e fator de necrose tumoral alfa. A TNF-alfa. Em contrapartida, algumas citocinas pró-inflamatórias estão associadas pela diminuição de tais efeitos, como IL-10 ou antagonistas de receptores para citocinas pró-inflamatórias. As alterações de função imunológica que cursam com doença inflamatória podem ser acompanhadas por alterações gerais e tissulares locais. Ao iniciar o estresse, aumenta o número de neutrófilos e de células natural killer. Ocorre a redução no número de linfócitos em função ao aumento de cortisol. No estresse crônico, os níveis de cortisol permanecem elevados. O potencial de defesa do organismo se torna mais instável e mais suscetível a infecções, disseminação do câncer e até mesmo de doenças autoimunes. O cortisol é um hormônio produzido por glândulas suprarrenais e possui a função de controlar o estresse, reduzir inflamações para o funcionamento do sistema imune, manter os níveis de açúcar e da pressão arterial. O cortisol induz a síntese de lipocortina, que inibe a enzima fosfolipase A2, necessária para a liberação do ácido araquidônico, dos fosfolipídios, e fornecimento dos precursores dos leucotrienos e prostaglandinas, os quais são mediadores das respostas inflamatórias. Ele reduz a produção de interleucina 2, a proliferação dos linfócitos T e a liberação pelos mastócitos e plaquetas de histamina e de serotonina. A liberação dos hormônios glicocorticoides
é responsável por mediar a proliferação das células, a inflamação e por inibir a circulação de células T, B, NK, eosinófilos, basófilos, macrófagos e monócitos no organismo. Por inibir a produção de citocinas, a regulação do ligante CD40 em células TCD4+, e também momentos de sinalização da TCR, esses hormônios acabam possuindo, assim, além de outras atividades imunossupressoras. Os glicocorticoides, seus inibidores e antagonistas de receptores atuam normalmente no combate aos efeitos imunossupressores. Porém, há relatos na bibliografia sobre a ação de glicocorticoides endógenos auxiliando a resposta imune. A interleucina IL-1, fator de necrose tumoral alfa, interferon alfa, interferon gama, secretados pelos linfócitos, alteram a função do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, induzindo a liberação de catecolaminas. As IL-1, também produzidas pelas células glias, os astrócitos, exercem funções semelhantes aos neurotransmissores. Uma elevação das citocinas inflamatórias, como é no caso dos fatores de necrose tumoral alfa e os interferons gama, levam ao aumento de CRH, desencadeando maior excreção de ACTH e, consequentemente, alteração dos níveis de cortisol. Enquanto os glicocorticoides ativam os receptores GR, as catecolaminas ativam os receptores beta-2 adrenérgicos, o que acarretará na diminuição da IL-12 de células apresentadoras de antígenos. Consequentemente, interfere na produção de interferon gama e na inibição da síntese de IL-4 pelas células T, diminuindo os interferons gama e aumentando a IL-4. Ocorre a supressão da citocina. Os glicocorticoides e as catecolaminas induzem a resposta imune TH2, auxiliando na produção de citocinas TH2, suprimindo as células apresentadoras de antígenos e suprimindo a produção de citocinas TH1. Através dos glicocorticoides, ocorre o estímulo das células TH2, levando à produção regulada de IL-10 e IL-13. Alguns estudos mostram que a IL-10 inibe a liberação da IL-12, sintetizada pelos monócitos, macrófagos, linfócitos B, como também o interferon gama, dos TH1. A IL-4 e a IL-10, liberadas pelos TH2, têm efeito anti-inflamatório. São supressoras da ativação dos TH1 e estimulam os TH2. Sendo a IL-12 responsável pela diferenciação dos linfócitos TH1 e a IL-2, responsável pela proliferação dos mesmos. Em uma resposta imune sem falhas de haver um equilíbrio complementar entre o TH1 e TH2. Estudos analisados por Pagliarone e Sfossin relatam sobre a influência e estresse agudo no aumento da resposta imune adaptativa a patógenos, como, por exemplo, o aumento de anticorpos em decorrência à exposição ao estresse após a vacina contra o vírus influenza, induzindo também a resposta imune celular, aumentando a quantidade de células natural killer e de granulócitos. Apesar de poucos estudos, alguns autores evidenciam no estresse crônico respostas geradoras de imunossupressão.
Os diferentes modelos experimentais humanos e animais apresentam entre si divergências quanto à natureza química, física e psicológica. Ambos estudos permitem analisar os efeitos do estresse no organismo, porém é importante ressaltar a relevância de maiores estudos para melhor compreensão acerca da reação do organismo em função aos estímulos estressores. Essas são as nossas referências. E antes de agradecer, eu queria pedir a vocês não saírem daí, porque na sequência anexamos um vídeo que fala um pouco mais da relação entre o estresse e a nossa saúde. Muito obrigado e até mais. We all know that stress can make you sick because our grandmothers told us that stress can make us sick. It took physicians and scientists a long time to learn what our grandmothers knew. And it's because in Western medicine we have to understand how stress can make you sick. And it took learning and understanding the many ways in which the brain talks to the immune system and the immune system talks to the brain, and how together they regulate our responses to everything in the world. What we see and hear and smell and touch and do, and what stresses us. We need our stress response, our brain's reaction to stress. We need that. So say you're driving on the highway and a car comes out of nowhere or a motorcycle comes suddenly beside you. You become stressed. That's a good thing, because it's your brain's stress response working for you. It is helping you, your brain, to focus, to make sure that you're driving the right way, that you're vigilant, that you are getting out of danger. If you didn't have a stress response, you might be sleeping and get into an accident. So we need our stress response to get out of danger, to focus our attention, to be vigilant, to survive. The problem occurs if the stress response goes on too long when you don't need it. So say you get off the highway and you're still feeling anxious and stressed, but there's no motorcycle coming. Well, at that point, you have to know how to relax. Well, we don't all know how to relax, and it's hard to learn how to do that. The problem, if you don't do that, you're still pumping out those stress hormones and nerve chemicals, adrenaline, cortisol, that affect your immune system's ability to do its job to heal. You need your immune system to heal wounds, to fight infections, and to protect against cancer. And if you're pumping out these stress hormones that suppress the immune system, it can't do its job. So you're more prone to viral infections like the flu, the common cold, more frequent, more severe infections. If you go out to get a vaccine, a flu shot, you're less likely to be protected because your immune system can't make the antibodies. If you're wounded, you're less likely to heal quickly. It takes at least twice as long for a person who's chronically stressed to heal from a wound as if you're not stressed. Stress speeds aging. Stress speeds cancer growth. Stress does not cause cancer. Your genes and things in the environment cause cancer. Stress does not cause the flu. The flu virus causes the flu. Stress does not cause wounds. Wounding causes wounds, and stress does not cause aging. Aging causes aging. But stress speeds all these processes because of the stress hormones and nerve chemicals that are released that prevent the immune system from doing its job to help you heal.